Começamos aqui a aula sobre divisão celular, com foco na divisão do tipo mitose. Aqui quem vos fala é o professor Renato Feijão. Antes de começarmos a falar da divisão propriamente dita, é importante citar aqui alguns conceitos prévios. Por exemplo, o que representa cromossomo. O cromossomo, na verdade, é a ligação de proteínas histonas ao DNA. Isso visa a compactação do material genético, visto que o maior problema do núcleo é justamente a falta de espaço. Um cromossomo simples, ele apresenta um centrômero, uma região de constrição, dividindo agora esse material genético em dois braços. O cromossomo é duplicado, cada lado cromossômico representa um centrômero e os dois lados, cada um é chamado cromátide, e esta cromátide apresenta 4 braços no total. Na classificação de posição do centrômero, caso ele esteja na região central do cromossomo, dizemos que ele é metacêntrico. Caso o centrômero esteja um pouco acima da região central, submetacêntrico, quase na ponta acrocêntrico, na ponta telocêntrico. Quando se fala na classificação acerca de cromossomos homólogos, sabemos que esses cromossomos são de origem materna e paterna, por isso, quando se fala em pares de homólogos, sabemos que um veio do pai e outro da mãe. Cada um desses cromossomos tem o mesmo tamanho, o mesmo número de genes e genes que determinam o mesmo caráter. Células diploides possuem pares de homólogos. Células haploides apenas um representante de cada tipo cromossômico. Observamos na figura então A e B, células diploides, C e D, células haploides. Quando falamos na mitose propriamente dita, sabemos que essa divisão, uma célula produz outras duas, que apresentam a mesma quantidade de material genético da célula-mãe. Por isso dizemos que o número de cromossomos não foi alterado. Desta forma, representamos a mitose com a letra E, de equacional. Antes da divisão propriamente dita, temos aqui a fase preparatória. O intervalo entre o término de uma divisão e o início de outra chama-se intérfase. A intérfase ela é subdividida em 3 fases: G1, S e G2. G, do inglês gap, significa intervalo. No intervalo 1, a célula acabou de sair de uma divisão. Ela necessita aumentar seu volume celular até que ela possa duplicar seu material genético. Quando ela atinge esse tamanho mínimo, ela avança para a próxima fase, representada pela fase de S. Nessa fase ocorre duplicação do material genético. Os cromossomos simples se tornam cromossomos duplicados, e cada cromossomo duplicado agora apresenta 2 moléculas de DNA. Na fase G2, temos a conferência de todo o material genético duplicado e a confirmação que essa célula está apta a entrar na divisão celular. Em alguns casos, algumas células perderam a capacidade de divisão. Por isso dizemos que elas estacionam numa variação de G1, denominado G0. Começamos aqui a primeira fase da divisão, denominada prófase. Na prófase, os cromossomos começam a se condensar. Esta condensação gera o desaparecimento do nucleolo, que é uma área de grande síntese de RNA. Temos ainda os centríolos se duplicando e migrando para os polos opostos da célula. Como último evento da prófase, observa-se aqui o rompimento da carioteca. Após romper a carioteca, os cromossomos agora continuam no processo de condensação e
alinhamento na região central da célula. Dizemos aí que os cromossomos agora estão condensados e em seu maior grau de visualização. Esses cromossomos alinham-se na região central graças à ligação das fibras do fuso. Essas fibras do fuso se conectam aos centrômeros e alinham os cromossomos na região central da célula. A anáfase representa a divisão, a separação das cromátides irmãs. Com a separação das cromátides, temos aí um processo de migração agora dos cromossomos irmãos para os polos opostos da célula. Isso acontece graças ao encurtamento das fibras do fuso. Quando esses cromossomos atingem os polos opostos, dizemos que acabou a anáfase, iniciou-se a prófase. Na prófase, temos aqui a descondensação cromossômica. Nesse processo, temos agora o reaparecimento dos nucleolos. Não somente isso, temos aí toda a desorganização das fibras do fuso e a separação dos núcleos. A separação dos núcleos recebe o nome de cariocinese, e esse evento dá fim à divisão celular. Porém, a célula ainda não se dividiu em duas. E aí temos outro evento, denominado citocinese. A citocinese representa a divisão citoplasmática, que é agora o evento que sinaliza a separação das células. Quando observamos aqui a diferença de divisão celular do tipo vegetal e divisão celular do tipo animal, temos aqui três características marcantes que diferenciam as mesmas. A primeira refere-se à presença de centríolos. Centríolo é uma organela típica de células animais e vegetais do grupo de briófitas e pteridófitas, chamados erroneamente de vegetais inferiores. Quando observamos vegetais superiores, e esse termo também deve ser evitado, nós sabemos que eles não apresentam agora centríolos. Daí falamos que a divisão vegetal nesses vegetais é do tipo acêntrica, enquanto a divisão celular nos animais é do tipo cêntrica. A segunda característica refere-se às fibras do áster. São fibras ao redor do centríolo que lembram estrela. Nos animais existem essas fibras, por isso a divisão do tipo astral. Nos vegetais não temos essas fibras, por isso a divisão do tipo anastral. Terceira diferença refere-se à citocinese. No caso das células vegetais, ela acontece de dentro para fora, por isso centrífuga. No caso da divisão animal, de fora para dentro, centrípeta. Indicamos aqui então as três diferenças em relação à divisão celular do tipo mitose para célula animal e célula vegetal. Quando nós pensamos na finalidade da mitose, temos aqui alguns exemplos. O primeiro ocorre no processo de crescimento. O crescimento representa uma hiperplasia, que é um aumento do número de células, mas também uma hipertrofia, que é um aumento do volume celular. Além disso, temos a mitose acontecendo para regeneração tecidual, em que uma célula é reposta por outra do mesmo tipo de tecido, diferentemente da cicatrização. Na cicatrização, um tecido é substituído por outro, mas também temos aí a mitose acontecendo. Veja que temos mitose também para a formação dos gametas nos vegetais. Os vegetais realizam a divisão do tipo mitótica para a produção, então, dos seus gametas. Isso acontece como exceção em alguns animais, que são produzidos por partenogênese, ou seja, sem prévia fecundação. Um excelente exemplo disso são os zangões, no caso das abelhas. E por último, o processo de divisão do zigoto em todo o desenvolvimento embrionário.
ou seja, uma única célula para formar um organismo com trilhões de células, ele realizou inúmeras divisões celulares. Fechamos aqui então a nossa aula sobre mitose. Grande abraço, fiquem com Deus.